Boa tarde a todos, é uma alegria estar aqui com todos vocês. Eu já estou vendo aqui algumas pessoas queridas. Ai, que bom, gente. Olha só, eu sei que para quem participa dos meus eventos é um pouquinho diferente aqui, a gente não dá para a gente se ver, mas vocês podem escrever aqui no chat, eu vou estar sempre dando uma olhadinha, né? E hoje a gente tem assim um dos assuntos que quem me acompanha sabe que é um dos assuntos que eu mais gosto, né, de falar, e eu já vou aqui começar compartilhando a nossa tela para vocês verem o nosso tema de hoje, né, que é ensinando inglês através de história. Né, algumas pessoas até me mandaram mensagem querendo saber, Thais, vai ser tipo um workshop de storytelling, né, alguma coisa assim como outros que eu já fiz, mas esse é um diferencial porque a gente não vai falar sobre como contar histórias, a gente vai falar sobre como usar as histórias para ensinar a língua inglesa, né? Porque principalmente alguns professores que às vezes não se sentem muito familiarizados com a contação de história, alguma coisa assim, eles ficam pensando assim, né? Mas eu não tenho esse costume, eu não sei como fazer isso, né? E não vou poder usar histórias na minha sala, né? Então, você pode contar histórias sim, né? Dá uma treinadinha, dá para a gente fazer, mas tem muito mais coisas que dá para a gente fazer através disso, né? Então, hoje a gente vai estar compartilhando bastante ideias. Antes de começar, eu quero convidar vocês para a gente participar, para vocês participarem de um sorteio que eu vou fazer. Né? Então, quem me acompanha já sabe que eu sou autora de livros, né? E eu vou sortear para vocês um dos meus livros, que é esse livro aqui, o meu último livro, o lançamento Leo's Farm, que a gente vai, inclusive, falar deles depois, com um kit de cartazes. Para participar desse sorteio, esse sorteio vai ser só para quem está participando aqui, né? É só você ir lá no meu Instagram, tem um link aqui na tela, escrito acesse meu Instagram, é só você ir lá, e vai ter um banner, que é o banner dessa apresentação de hoje, né? Que vai ter essa fotinha da Dizal aqui. É nesse post que você tem que comentar. É só você comentar e me seguir, né? Então, quando for no final, eu vou fazer o sorteio dessa página aqui. Todo mundo que tiver, você vai me seguir e fazer um comentário lá. Pode ser um oi, pode ser uma figurinha, pode ser qualquer coisa. Não precisa escrever nada, nem marcar ninguém. É só você me seguir e fazer um comentário nesse post. E no final da nossa talk, eu vou fazer o sorteio, né, de todo mundo que tiver comentado alguma coisa e conferir que está me seguindo direitinho, né, e o frete é pago por nós, tudo direitinho, você vai ganhar um dos meus livros, né, esse que eu mostrei agora, o Leo's Farm, que é o último, e um kit de cartazes variados para você poder decorar essa sala, como esse aqui, por exemplo, ou usar em atividades, né, que dá para a gente fazer um monte de coisa. A Laura está pedindo para eu repetir do sorteio. Eu vou falar várias vezes durante a talk, né? Então é só você ir lá no meu Instagram, tem um link aqui na tela de vocês, acesse o meu Instagram, é só você ir lá e você, nessa fotinha aqui, que é a última que está postada, você vai fazer um comentário e me seguir. É só fazer um comentário, qualquer comentário, pode ser um oi, né? Porque para sortear eu preciso dos comentários lá, né? E aí você me segue e faz um comentário. E aí, no final, a gente vai fazer esse sorteio, né? Vira e mexe, eu vou estar falando de novo, porque eu sei que tem gente que entra e sai, né? E você precisa de estar presente aqui na hora do sorteio para eu poder, né, confirmar que você estava aqui participando com a gente. Se na hora que eu sortear a pessoa não tiver, eu vou sortear outro, né? Porque o nosso desejo é que você participe até o final, né? Por isso que eu, inclusive, não abri para outras pessoas. Né? Quem só me segue lá, não, vocês vão ver, não tem nada nos stories, nada sobre esse sorteio, é só para quem está aqui, exclusivamente aqui, né? Bom, vamos começar a nossa talk efetivamente. Então, muitas pessoas têm assim dúvida, como é que eu vou trabalhar storytelling e como que eu vou trabalhar com história? Então, a gente vai entender primeiro a diferença disso, né? Então, o que é storytelling? Vamos entender storytelling, o que ele é. Então, a definição que a gente acha de storytelling, tem várias definições, mas uma delas é is the interactive art of using words and actions to reveal the elements and images of a story while encouraging listeners' imagination. Então, a gente tem que pensar o seguinte: você pode usar storytelling com crianças, com adolescentes, com adultos, né? Não existe uma regra, né? Tem gente que acha que vou usar storytelling só
vamos supor, com crianças, né? Que é o que mais se usa. Mas existem muitas formas de você usar storytelling, não só com livros, inclusive, dá para usar com figuras, né? Você vai criar histórias com os alunos, né? Mas, principalmente, despertar a imaginação, a criatividade para criação, né? Muito bom para você trabalhar productive skills, né? Você está usando storytelling ali. Então, a gente vai falar sobre esse ensino direcionado para o ensino infantil e de Fundamental 1, né, que é a maioria das coisas que eu vou mostrar aqui para vocês é direcionado para esse público. Só que você vai poder, vamos supor, Thais, eu não dou aula para crianças. Como que eu posso fazer? Né? Então, você, de repente, pode pegar uma das ideias que eu vou mostrar para vocês, algumas dicas que eu vou dar e adaptar, porque, como eu disse, nós não vamos falar de contação de histórias. Né? Nós vamos falar de como que a gente pode usar as histórias para ensinar conteúdos do inglês, partes da gramática e coisas assim, né? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Eu vou mostrar para vocês, nessa talk, eu vou mostrar para vocês alguns livros que são os mais comuns e que o pessoal mais usa, além dos meus, né? E vamos ver aqui quais são as principais coisas que a gente pode ensinar com histórias, né? Vou falar de uma forma bem superficial, porque cada livro tem a sua linguagem, cada livro tem aquilo que quer apresentar. Né? Então, a gente vai ensinar vocabulário, a pronúncia, você pode trabalhar a parte gramatical, a escrita, o ritmo, e ainda, além disso tudo, você pode estimular o desejo pela leitura, que, na verdade, é um dos grandes objetivos, né, de a gente estar interagindo, principalmente com crianças, né, com livros, você está incentivando a criança a estar lendo. Né? Isso aí é uma das coisas que eu tenho experimentado nas minhas aulas, né? Que às vezes eu uso os livros, eu faço questão, eu dou de presente para os meus alunos os livros, eles ficam às vezes curiosos, querendo saber o que está escrito ali, principalmente aqueles que não são alfabetizados ainda, que a gente trabalha só a parte das imagens, né? E isso estimula, de fato, o desejo da leitura. E aí, alguns professores, né, que às vezes eu faço mentoria com eles, algum outro fala, mas Thais, como assim eu vou trabalhar gramática através de história? Porque quando a gente pensa em trabalhar com um livro de história, a gente pensa assim, né, o professor com um livro na mão contando uma história. E às vezes, aquela história ali, aquela contação toda dura no máximo 5, 10 minutos, quem sabe, né? E o professor achou que fez um momento ali de entretenimento com os alunos e that's it, né? Só que, né, dá para a gente fazer vários projetos e muitas coisas que você pode aproveitar o livro durante muito tempo, ou até mesmo a história, né, dependendo do tamanho do livro. Então, vamos falar primeiro do primeiro tipo de livro que eu acredito que a maioria de nós, né, ou todos nós já tivemos contato e talvez são os primeiros livros que nós temos contatos, né? São as histórias clássicas. É bom a gente usar as histórias clássicas ou não é, né? Deixa eu sair aqui, porque eu gostaria de perguntar para vocês, eu gostaria que vocês interagissem aí no chat. Porque a gente tem muitas histórias clássicas. Então, vamos lá. Chapeuzinho Vermelho, Três Porquinhos, Caixinhos de Ouro, né? E vários livros que são clássicos. Só que depois do advento de alguns livros literários em inglês, teve gente que começou meio que a demonizar, né, os livros clássicos. Eu gostaria que vocês me dissessem, vocês gostam ou não gostam de trabalhar com livros clássicos? Escrevam aí para mim se vocês gostam ou não. Como que é os seus contatos com livros clássicos? Ó, a Carita falando que ama, a Raquel adora, a Fabiana também. Uhum. O Arthur também está falando que gosta. Ah, então a maioria aqui parece que é a favor, que coisa boa. Ah, que ótimo, gente. Livros clássicos, gente, que bom. Algumas podem ser longas ou difíceis, exatamente. E aí, o que a gente pode fazer, né? De repente, tirar o trecho, né? A gente pode tirar um trecho, uma parte, ou então fazer igual eu adoro fazer, né? Quem já participou de outros talks minhas sabe, eu faço uma novelinha, né? Eu vou contando a história por partes, né? Para poder prender o aluno e ensinar aquilo que é o meu foco, né? Que bom que a grande maioria aqui, pelo menos o pessoal que respondeu, todo mundo respondeu favoravelmente. Excelente, porque, como eu disse, né, alguns demonizam, às vezes por causa da moral da história, ou por causa da real história, intenções, né, que de repente podia ter subliminar, só que a gente tem que lembrar o seguinte, histórias clássicas, todas as crianças têm contato, independente se seja na escola ou não, né, no curso de inglês ou não.
Não tem como você barrar isso, porque tem na Disney, porque tem na televisão de várias formas. Então, as histórias clássicas estão ao nosso favor, porque o primeiro ponto que eu coloquei aqui, a maioria das crianças já conhece o enredo, seja pela TV, pela escola, porque foi introduzida pela família, né? E a segunda coisa que é muito positiva, né, que usar o background knowledge das histórias nos ajuda muito, pois evita a tradução e proporciona a associação. Então, por exemplo, se você é professor e aí você quer usar história clássica, e aí você vai pegar, por exemplo, a história dos Três Porquinhos, que é uma que nós vamos falar dela. Né? Todas as crianças já ouviram, pelo menos, falar dos Três Porquinhos. Quem já assistiu um desenho já sabe. Então, você tem muito ao seu favor, porque você pode usar, de repente, os gestos, os sons, apenas as figuras. Você pode já usar falando em inglês sem precisar traduzir com as crianças. Né? Porque muitas histórias novas, as crianças acham lindo e tal, mas é muito comum as crianças falarem, mas eu não entendi essa parte, eu não entendi essa palavra. Né? Então, as histórias clássicas têm muito a nos ensinar, e nós vamos ver uma delas agora. Deixa eu compartilhar aqui direitinho. Deixa eu ver aqui. Vamos lá de novo. Então, vamos falar aqui da nossa primeira história clássica. Eu coloquei aqui Three Little Pigs, né? Então, todo mundo conhece essa história. A história, não estou falando que é a história especificamente em inglês, né? A história. Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou, porque talvez você nunca teve acesso ao livro, né? Nunca leu a história em inglês. E tem alguns pontos importantes que a gente vai ver do que da história em inglês que a gente pode usar no ensino. Então, eu vou passar para vocês aqui o vídeo. Isso, esse aqui mesmo. Peraí, deixa eu... Oi? Peraí. Eu tô fazendo alguma coisa errada. Peraí, gente. Estou apanhando. Ai, meu Deus. Fiz alguma coisa errada. Peraí, já voltei. Deixa eu ver aqui. Como que eu mudo para o outro vídeo? Tá. É só eu ir clicando aqui. Tem um vídeo que não upou. Peraí, deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui agora, gente. Porque eu achei que eu já tinha deixado anexado aqui. Mas eu não deixei. Só um minutinho, por favor. Que eu vou pegar o link aqui. Coisa da tecnologia, né, gente? Eu upei todos os vídeos, só que parece que não anexou o vídeo direitinho. Peraí que eu vou... Porque ele está na minha apresentação, só que... Vamos lá. Copiar aqui. Será que eu consigo? Consigo. Adicionar aqui. Opa! Aqui certinho. Então, vamos lá, gente. Agora deu certo. Então, eu vou passar para vocês o vídeo. E eu queria assim, que vocês assistissem prestando bastante atenção na linguagem que ele vai usar. É um vídeo curtinho, 3 minutos e 19, e depois eu vou dar para vocês algumas dicas e algumas coisas que a gente pode usar usando essa história. Lembrando que essa história tem muitas versões e muitas formas de serem contadas, né? Então, já já a gente se fala de novo. The Three Little Pigs. Once upon a time, there were 3 little pigs, and the time came for them to seek their fortunes and build their houses. The first little pig built himself a house of straw. The middle brother decided to build a house of sticks. It wasn't either a very strong house, but the third pig, the oldest, decided to build a house of bricks. He did not mind hard work because he wanted a strong house.
because he knew that in the woods nearby there was a wolf who liked to catch little pigs and eat them up. When the 3 houses were finished, the 3 little pigs were happy dancing and singing, "Who is scared of Furious Wolf? Furious Wolf, Furious Wolf, who is scared of Furious Wolf?" Just as the first little pig reached his door, out of the woods popped up a big, bad wolf. The little pig squealed with fright and slammed the door. Little pig, let me come in," cried the wolf. "Not by the hair of my chinny chin chin," said the little pig. "Then I'll huff, and I'll puff, and I'll blow your house in," roared the wolf. And he blew the little straw house. Away raced the little pig to his brother's house of sticks. The wolf was really angry, so went behind the youngest pig, the house of sticks, where the pigs were singing, "Who is scared of Furious Wolf? Furious Wolf, Furious Wolf, who is scared of Furious Wolf?" Suddenly, the wolf roared, "Open the door, let me come in." "No, we won't," said the pigs. Down your house. "Then I'll huff, and I'll puff, and I'll blow down your house," roared the wolf, and he blew down the little house of sticks. The 2 little pigs raced away to his big brother's house of bricks and started to sing, "Who is scared of Furious Wolf? Furious Wolf, Furious Wolf, who is scared of Furious Wolf?" This made the big wolf perfectly furious. We won't. "Open the door, little pigs, let me come in." "No, we won't." "Then I'll huff, and I'll puff, and I'll blow down your house." But he couldn't blow down the little house of bricks. He decided to climb and get in through the chimney. So he climbed, jumped down, and fell right into a kettle of boiling water. He sprang straight up the chimney again and raced away into the woods. The 3 little pigs never saw him again and spent their time in Furious Wolf, Furious Wolf, Furious Wolf, who is scared of Furious Wolf? scared of Furious Furious Wolf, Wolf. Furious Wolf, Furious Wolf, who is scared of Furious Wolf? Furious Bom, Wolf. pessoal, então quem nunca tinha ouvido, né, essa história em inglês, né? De repente pensou, eu não sabia, né? Então, como que conhecer a história? Porque você, de repente, recontar a história com as suas palavras, inclusive, é um excelente artifício, né? Mas usar a história ali, principalmente se os seus alunos têm acesso ao livro, né, para ele conferir depois e tal, isso é muito, muito interessante. Então, vamos ver aqui alguns pontos de sugestão de usar essa história. Peraí, deixa eu... Oi. Que eu tirei aqui da apresentação para poder achar o link. Vamos lá. Aqui. Então, vamos ver aqui algumas sugestões para vocês usarem essa história para ensinar inglês, não como uma contação de história apenas, né? Então, eu coloquei aqui assim, o que podemos ensinar com essa história? Então, a primeira coisa que você pode usar é a questão sensorial, né? Então, o professor pode trazer os elementos que os porquinhos usaram para construir as casas e mostrar as diferenças entre eles, né? Inclusive, né, trabalhar o vocabulário de soft, hard, né? Então, eu trouxe aqui para vocês verem só, por exemplo, né, um dos painéis que eu uso para poder contar essa história. Né? Deixa eu sair aqui, porque eu preciso ver o chat. Opa. Então, muito bem. Então, vocês estão vendo aqui, né? Isso aqui é uma bolsa, na verdade, né? Para eu carregar os meus super dedoches. Né? E aqui, como vocês estão vendo, tem as 3 casinhas, né? Então, a gente pode usar qualquer coisa como um painel. Inclusive, eu deixei um painel aqui, né, que às vezes a gente pode usar, esse também é dos que a gente faz aqui, né? Então, tem as casinhas. Então, de repente, você pode pegar lá um pedaço de palha, um graveto, qualquer coisa assim, né? Um tijolo qualquer, um pedaço de tijolo, né? E trazer um pedaço de madeira e fazer uma questão sensorial mesmo com as crianças, né? Lembrando que são crianças e quanto menores, mais importante você trabalhar essa questão sensorial, né? Então, você pode fazer algo assim,
para poder trabalhar com suas crianças. E, inclusive, se você for desse professor que gosta de fazer uma lambança boa na aula, né? Eu sei que a Aline Matosinhos, que está aí, gosta de fazer dessas coisas, né? Você pode levar, de repente, uns palitinhos de picolé, né? E fazer com eles uma casinha, né? E se você tiver uma possibilidade daqueles trigos, alguma coisa assim, vamos fazer uma casinha de trigo, que seria de palha, né, alguma coisa semelhante, ou de madeira com os palitos, né? Só de tijolo que não dá, né? E aí você pode fazer essa questão sensorial com as crianças, né? E aí trabalhar esse vocabulário de soft hard, você pode ver as cores que as casas vão ter, porque tem tijolos de várias colorações diferentes, né? E trabalhar todo esse vocabulário com essas crianças, né? E aí você pode trabalhar com eles também onde se encontram esses elementos, né, que você faz a palha, onde que tem madeira, né, onde que eu consigo tijolo? É só um tipo de tijolo que existe? É só uma cor de tijolo que existe? Então, você pode fazer tudo uma aula maker, né, com os alunos ali, de repente, fazendo um projeto grande com eles, né? E aí você pode perguntar para eles também, assim, olha, existem pessoas que moram em casas assim hoje? Aqui no Brasil, a gente costuma ver pessoas que moram em casas de palha, né? Tem casas de madeira aqui no Brasil? Né? Tem casas de madeira, inclusive tem muitas cidades que a maioria das casas são de madeira, né? Ao contrário de muitos lugares que são de alvenaria, né? E aí fazer todo esse comentário com as crianças. Então você tira a criança, na verdade, da história apenas, né? E aí você pode trazer ela para uma realidade e mostrar assim que quando a gente conta, né, tem uma casa de palha, uma casa de madeira, uma casa de alvenaria, de tijolo, fica parecendo uma coisa só da história, né? Então você traz a criança para aquilo ali, né? Mostra para ela, então, de repente a casinha do cachorro é de madeira, mas a casa que eu moro é de tijolo, né? E aí a gente pode fazer várias argumentações com a criança, né, e tal. E aí, como eu estava dizendo, né, desenvolver tipo um projeto maker com eles, né? Os alunos construir as casinhas com esses elementos, né? E todos os tipos que podem ser explorados. Inclusive, você pode achar, igual já aconteceu comigo, né? Ter aquele aluno que, de repente, ele tem habilidades lá no papel, né? Que faz aquelas coisas tipo origami. Vai fazer uma casa de papel, vou fazer uma casa de, sei lá, EVA, vou fazer uma casinha de outra coisa, né? Já teve aluno que sugeriu trazer até um Lego. Vou fazer uma casinha de Lego, tudo bem, né? Então a gente montou uma outra história, né, baseada naquela ali, né? E aí cada um deles criaram lá o seu vilão e quem que podia fazer. Então você pode fazer tanta coisa. Ao contrário de que o que acontece se você apenas contar a história, né? Se você só contar a história, eles vão gostar, né? E você perdeu a oportunidade de explorar essa primeira parte. Não é só isso que a gente pode explorar. Deixa eu abrir aqui de volta. Vamos lá para a segunda parte aqui. Opa, que é a parte onde a gente pode trabalhar a questão do vocabulário, da gramática e da pronúncia. Então, vamos lá. As características apresentadas sobre os porquinhos e o lobo, né? Então, como eu disse a vocês, tem várias versões dessa história, né? E cada uma coloca ali umas características diferentes, como vocês puderam ouvir no vídeo. Então, tem aquela lazy, smart, younger, older, big, bad, né? Então, a gente pode trabalhar todas essas características que tem, né? Com a questão de adjetivos, a gente pode ver também a questão da pronúncia, trabalhar isso ali com os alunos, né? E aí, você pode trabalhar também o que aqui, né? Tipo opposites, você já pode incrementar ali o seu vocabulário. Além disso, olha que interessante, né? A gente sabe ali que tem toda aquela sequência da disposição dos adjetivos na frase, né? Então, quando aparece lá nessa história, aparece Big Bad Wolf, né? E aí, se eu fosse colocar adjetivos para cada porquinho, né? Tem algumas histórias que dão nomes para os porquinhos, né? Não dão apenas o adjetivo, né? Dão um nome lá, Cícero, né, outro. Então, como que a gente faria, né? Então, você pode trabalhar ali com os alunos essa colocação, da sequência correta da colocação dos adjetivos, né? E fazer eles exercitarem esse tipo dessa sequência, né? Que às vezes essa sequência às vezes é tão chata, né? Para a gente ensinar, porque vai falar com os alunos. Primeira é essa, segunda aquela, terceira aquela. Ele não vai conseguir memorizar assim, né? Mas quando você já coloca na prática, vai ensinando e vai praticando, né? Mais dinâmico.
E aí também a parte tanto de ritmo quanto da pronúncia, né? E ele fala algumas frases repetidas vezes, como por exemplo, not by the hair of my chinny chin chin. Eles falam assim, né? E aí essa frase de repetição, né? A maioria das histórias clássicas tem essas frases de repetição, né? É muito bom para a gente poder usar. E aí a gente vai ver, inclusive, histórias que têm vários termos que os alunos podem usar, né? Que a gente usa nas conversas, né? Então, sempre pega assim aquela frase de repetição, né? E até na hora que ele vai soprar, né? Ele fala huff and buff, né? E trabalhar esses sons, né? Eu até coloquei aqui, né? Then I'll huff, and I'll puff, and I'll blow your house away, né? Então, quando você trabalhar essa questão da pronúncia, da entonação, né? Quando eles vão falar, o lobo fala assim ou o lobo fala assado, né? Porque se ele não der a entonação correta na hora de contar a história, ninguém nem vai saber que é o lobo que está falando assim, né? Então, nessas partes aqui, eu fiz questão de colocar para vocês as sugestões de que a gente pode, de repente, estar usando nessa parte da pronúncia, né? De como que a gente pode. Além disso, a gente tem que lembrar que, para trabalhar com criança, a gente não trabalha a gramática crua, né? Por exemplo, tem ali, then I'll huff, né? Você não vai falar com ele, ó, gente, I will, contracto é I'll e tal, né? Então, você vai trabalhar o chunk inteiro, né? Então, a história, independente se é clássico ou não, ela nos ajuda nisso, né? Porque a criança já vai memorizar ali aquela frase inteira, né? E isso, para nós, é excelente, né? Por quê? Porque vai nos ajudar a fazer as crianças memorizarem, né? Aquela questão que às vezes a gente fica pensando, gente, como é que eles vão usar isso, né? Como que eles vão fazer isso, né? E eles vão, de repente, fazer algo que algumas mães já comentaram comigo durante o tempo que eu dou aula, né? Que as crianças fizeram, né? De chegar em casa, tentar contar para elas a história que teve, aí elas vão contando em português, aí lá no meio ela lembra daquela frase, que foi a frase de repetição, e a frase de repetição elas falam em inglês. E aí a mãe acha a coisa mais linda do mundo, né? E o objetivo é esse, né? É fazer com que essas crianças memorizem ali, para elas conseguirem, né, utilizar bastante coisa. Eu estou vendo aqui muito comentário no chat, agora nós vamos mudar de história, deixa eu dar uma lidinha aqui. Deixa eu ver... Isso mesmo. Ai, que bom. A ideia é essa mesmo. Faço igual você, uso muito EVA, plastifico. É isso mesmo. Meus materiais, né, tanto os que eu uso, quem já comprou sabe que eu uso muito EVA, eu uso muita coisa plastificada. Eu também tenho um desse que é a base e vou fazendo, né, um cenário base e vou montando as coisas. Eu também tenho assim. Ok, very good. Então, agora eu vou passar para a próxima história. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Então, dos 3 porquinhos foram essas. A próxima história que nós vamos ver é uma que eu amo, Goldilocks and the Three Bears. Deixa eu parar aqui para poder passar para vocês o vídeo que eu já anexei aqui. Vamos ver como é que é. Eu clico. Espera. Ai, meu Deus. O que está acontecendo aqui? Eu acho que o vídeo sumiu. Deixa eu ver se eu consigo botar o link aqui de novo, porque ele estava aparecendo naquela hora, né? Agora ele sumiu. Espera aí. Deixa eu colocar aqui. Que eu tinha anexado todos aqui, eu já estou vendo que parece que sumiu tudo. Vamos lá. Aqui. Então, nós vamos fazer da mesma forma, vou colocar para a gente assistir e depois vamos fazer alguns comentários, né? Por que eu estou colocando para a gente assistir? Porque tem gente que ainda não teve nenhum contato real com a história em inglês, né? Nunca leu, né? E tal. Até ali, Thais, eu posso trazer sempre umas histórias para aula de inglês. Eu trago, assim, se deixar toda a aula. Só que eu não gasto a aula toda, né? Então, eu tenho um momento do story time, inclusive aqui na minha sala, eu tenho um cantinho do story time, né? Quem me segue já viu, já postei lá, né? Então, eu sempre trago, nem que seja só um trecho da história. Eu amo fazer novelinha é quando eu parto a história, né? De história, seja com meus livros ou com livros clássicos, outros livros, adoro. Então, vamos assistindo aqui, já a gente comenta sobre isso. The Story of Goldilocks and the Three Bears. Once upon a time, there was a little girl named Goldilocks.
she went for a walk in the forest. Pretty soon, she came upon a house. She knocked, and when no one answered, she walked right in. At the table in the kitchen, there were 3 bowls of porridge. Goldilocks was hungry. She tasted the porridge from the first bowl. "This porridge is too hot," she exclaimed. So she tasted the porridge from the second bowl. "This porridge is too cold," she said. So she tasted the last bowl of porridge. "Ah, this porridge is just right," she said happily, and she ate it all up. After she'd eaten the 3 bears' breakfasts, she decided she was feeling a little tired. So she walked into the living room, where she saw 3 chairs. Goldilocks sat in the first chair to rest her feet. "This chair is too big," she exclaimed. So she sat in the second chair. "This chair is too big too," she whined. So she tried the last and smallest chair. "Ah, this chair is just right," she sighed. But just as she settled down into the chair to rest, it broke into pieces. Goldilocks was very tired by this time, so she went upstairs to the bedroom. She lay down in the first bed, but it was too hard. Then she lay in the second bed, but it was too soft. Then she lay down in the third bed, and it was just right. Goldilocks fell asleep. As she was sleeping, the 3 bears came home. "Someone's been eating my porridge," growled Papa Bear. "Someone's been eating my porridge," said the Mama Bear. "Someone's been eating my porridge, and they ate it all up," cried the Baby Bear. "Someone's been sitting in my chair," growled the Papa Bear. "Someone's been sitting in my chair," said the Mama Bear. "Someone's been sitting in my chair, and they've broken it all to pieces," cried the Baby Bear. They decided to look around some more, and when they got upstairs to the bedroom, Papa Bear growled, "Someone's been sleeping in my bed." "Someone's been sleeping in my bed too," said the Mama Bear. "Someone's been sleeping in my bed, and she's still there," exclaimed Baby Bear. Just then, Goldilocks woke up and saw the 3 bears. She screamed, "Help!" and she jumped up and ran out of the room. Goldilocks ran down the stairs, opened the door, and ran away into the forest. And she never returned to the home of the 3 bears. Ok, eu tinha desligado meu microfone porque alguém tinha falado aí que estava com eco, que talvez pudesse ser o meu microfone, então eu desliguei. Então, eu sei que essa é uma história que todos conhecem, né? E antes da gente começar a falar das atividades em si, né? Essa é uma das que eu tenho aqui, que tem, por exemplo, essa daqui, que é a história, vamos dizer assim, super clássica, né? E esse aqui já é um escrito já de uma versão reescrita, né? Retold by Tom Davidson. Né? Então, de repente, a gente pode até achar livros assim, sorry, e de repente os alunos já leem, né? Se são alunos alfabetizados, um pouquinho maiores, para eles fazerem as comparações, né? Então, assim, é muito interessante ver essas oportunidades que a gente tem. Vocês acham, inclusive, essas diferenças em vídeos também, né? Só vocês procurarem aí, que esses vídeos todos que eu estou mostrando para vocês, você acha ele pelo YouTube. Então, o que podemos trabalhar com essa história? Então, primeira coisa, a descrição física, né? Então, por que ela chama Goldilocks, né? E aí você pode explorar esse nome, né? Que é por causa dos cachinhos dourados, né? E usar a descrição física que tem no livro ou do vídeo que você estiver usando com ela. Então, de repente, vamos fazer uma descrição. Como que seriam esses ursos, né? Então, eu uso esse aqui, olha. Aqui em cima da minha mesa tá cheio de coisa para mostrar para vocês. Então, eu uso assim...
Olha que lindinha, né? E aí eu faço com eles. Então, como é que seria o nome dela se ela fosse ruiva, né? Gingerlax, né? E a gente fica fazendo brincadeira com isso, ajuda eles a memorizarem, né? Enquanto eu vou contar a história, eu uso alguns artifícios como esse, por exemplo, né? E aí, outra coisa, né? Vocês podem fazer as descrições físicas dos ursos baseadas nos tamanhos, né, das deduções que tem, porque o Papa Bear, tudo é muito grande, né, quando ela fala, né, e o Baby Bear é tudo bem pequenininho, então você pode fazer descrição de tamanhos com eles. E aí você pode trabalhar tamanhos de uma forma, né, e a gente vai ver isso, inclusive, quando a gente for ensinar a outra parte, né, que vamos dizer assim, a parte mais gramatical, de vocabulário, então ela fala too hot, too cold, too big, too soft, né, e aí a gente pode ver essa questão. Então, para que serve esse to? Você não vai falar isso com criança porque a gente trabalha o chunk, né? Mas a gente vai explicar de repente para ele qual que é a diferença do hot para o too hot, né? Do cold para too cold, né? E aí explorar isso com eles e de repente a gente consegue fazer até uma comparação na sala, né? E também aparece algumas palavras de comparativos, né? Biggest, smallest, né? Quando fala do tamanho das cadeiras e das camas, né? E a frase que se repete aqui, entre outras coisas, quando ela fala que ela sempre acha que é a do Baby Bear, ela fala, and it's just right, né? E aí, esse é um tipo de termo que a gente pode vir a usar em conversas, né? E ela usa uma entonação para poder falar, it is just right, né? E aí trabalhar essa questão com as crianças também, né? E aí você pode criar, de repente, na sala, situações de comparações ou de coisa que eles gostam ou não gostam, para eles estarem respondendo usando essa frase, né? Deixa eu só dar uma paradinha aqui. Alguém já tinha usado essa história para poder ensinar esses termos gramaticais ou esses pontos assim? Alguém já tinha percebido essas questões do to ou usando as questões dos comparativos? Alguém já tinha usado assim ou só já tinha contado a história, só a contação de história? Eu queria saber de vocês. A Lília disse que não. O que mais? Sim. E isso, partes da casa também, excelente para trabalhar essa parte do vocabulário, joia mesmo. Ai, que bom, gente, que tem gente falando aí que não tinha, só tinha contado. Que eu acho bom porque isso quer dizer que vocês é novidade, né? Isso para mim é joia. Então vamos lá que o time tá voando aí, senão a gente não consegue ver tudo. Tem muitos livros ainda para a gente ver. Então vamos ver agora aqui o próximo livro, que é um dos mais amados do planeta. The Very Hungry Caterpillar, né? E olha só, esse livro, deixa eu parar aqui e voltar, né? Eu sei que é um livro muito conhecido e tem gente falando assim, trabalha com adultos. Adultos é ótimo que a gente pode trabalhar até a questão do present perfect, né? A gente pode explorar um pouquinho mais, né? A questão do sentimento, joia, adorei isso. Então, A Very Hungry Caterpillar é um livro show de bola, né? Que todo mundo já teve pelo menos algum contato. Eu vou passar o vídeo também e já a gente volta para falar do milhões de coisas que a gente consegue trabalhar com esse livro. The Very Hungry Caterpillar by Eric Carle. In the light of the moon, a little egg lay on a leaf. One Sunday morning, the warm sun came up and pop! Out of the egg came a tiny and very hungry caterpillar. He started to look for some food. On Monday, he ate through one apple. But he was still hungry. On Tuesday, he ate through 2 pears. But he was still hungry. On Wednesday, he ate through 3 plums. But he was still hungry. On Thursday, he ate through 4 strawberries. But he was still hungry. On Friday, he ate through 5 oranges. But he was still hungry.
On Saturday, he ate through one piece of chocolate cake, one ice cream cone, one pickle, one slice of Swiss cheese, one slice of salami, one lollipop, one piece of cherry pie, one sausage, one cupcake, and one slice of watermelon. That night, he had a stomachache. The next day was Sunday again. The caterpillar ate through one nice green leaf, and after that, he felt much better. Now he wasn't hungry anymore, and he wasn't a little caterpillar anymore. He was a big, fat caterpillar. He built a small house called a cocoon around himself. He stayed inside for more than 2 weeks. Then he nibbled a hole in the cocoon, pushed his way out, and he was a beautiful butterfly. The Tô falando aqui e eu tinha deixado o microfone desligado para poder não dar eco no vídeo. Então, eu estava falando, né, que é um livro clássico, né? E ele tem 2 versões, né? Assim, as mais clássicas, né? São esse pequenininho aqui e esse grande, né? E tem uns que tem de abrir, né? Com cenário, tem várias formas. Né? Então, assim, eu gosto de contar. Eu agora, inclusive, quem me segue daqui uns dias vai me ver anunciando um negócio bem bacana, que eu fiz uma luvinha assim para poder contar história para a gente fazer. Isso é para contação de história, né? Para fazer com esse chart, com esse flashcard aqui, né? Então, quem me segue aí, fique de olho, daqui uns dias eu vou anunciar essa novidade. Mas o nosso interesse não é a contação de história hoje. Então, vamos ver esse livro tão rico, né? Que já tem eu vi tanta gente aí falando que já usa para poder ensinar. Vamos ver aqui as coisas que aparecem. O que a gente pode ensinar? Então, olha, as cores, que aparecem várias cores dos alimentos, os números, os dias da semana, a questão do tamanho, né? Porque aparece a fruta grande, a fruta pequena. Então, dá para ver a questão de healthy and junk food, que inclusive ultimamente não se usa mais esses termos, usa-se sometimes e everyday food, né, que a gente pode poder estar usando também. A questão da transformação, né, da lagarta para borboleta, a gente pode trabalhar toda essa questão aí e fazer um projeto maker. Como que a gente pode fazer esse projeto maker? A gente vai fazer uma cooking class, né? Entre outras, né? Dá para fazer uma cooking class. E aí a gente pode fazer também um calendário, né? Colocar lá os dias da semana e colocar o que cada criança like, né? A comer naquele dia ou não quer fazer, ou fazer uma dieta diferenciada. Você pode fazer uma pesquisa com eles aí, para quem trabalha com CLIL, né, trabalha em escola bilíngue, fazer uma pesquisa dos animais que passam por metamorfose. Né? Por exemplo, tem lagarto, tem sapo, tem vários outros animais, né? Então, de repente, vocês podem sair do convencional do livro, né, e fazer um monte de coisa. Então, a cooking class, por exemplo, você poderia fazer uma salada de frutas, né, porque aparecem muitas frutas lá no livro, né, e tem os outros itens que aparecem. Eu já vi professor que escolheu fazer, então, cupcake, ou fazer outra coisa que aparece lá, né, mas o mais interessante é a gente não ficar só lá no livro, né, então, aparece lá os dias da semana, né, cada dia da semana ela comeu alguma coisa, então a gente vai fazer um calendário, né, usando aqueles dias da semana ali. Então, dá para você explorar bastante, né? Quem não conhecia essa história, deixa eu parar aqui, quem não conhecia essa história, então chegou a hora de você, de repente, dar uma exploradinha nessa história, porque essa história, ela, assim, eu já vi vários professores falando que usaram essa história, tipo assim, projeto anual. Esse ano, esse semestre, a gente vai usar, né? Tem alguém perguntando, você ensina o vocabulário antes, durante ou depois do storytelling? Vai depender,
Por quê? Se eu estiver trabalhando com alunos não alfabetizados, que estão true beginners em inglês, eu nem conto a história toda, né? Então, eu apresento um vocabulário, né? Tipo assim, a cor red, que é a cor da primeira fruta, que é apple, que ela come. Aí eu conto só aquela história, aquela página, né? Aí, se for isso, né? Um aluno não alfabetizado, aí no segundo dia, o que ela comeu? Pears. Então, eu apresento green. Então, agora a gente já pode... Vamos lembrar a aula passada? Então, a gente comeu apple, que era red, e hoje pear, que é green, né? Agora, se forem alunos que já passou dessa parte introdutória, vamos dizer assim, né? Que já são alunos que já leem e tal, vou ver o que eles não sabem ali. Aí, se for o caso, eu faço um pre-teaching vocabulary para poder introduzir para eles. Vai depender muito da idade, né? Tem alguém aqui que me perguntou, tem uma pergunta aqui que eu tinha visto antes. Ai, meu pai, passou a pergunta. Eu li e pensei, vou responder depois. Tá aqui, ó. Às vezes eu sinto que perco muito tempo numa página lendo e explicando. Trabalho com alunos de diferentes idades e por isso explico mais. Quando eu vou dar talk de storytelling em si, né, de como contar a história, tem uma das coisas que eu digo e eu recomendo para quem quer contar a história, além de trabalhar a parte, né, de vocabulário, gramática e tal, é você pensar assim: eu quero decorar o máximo que eu puder dessa história para não ler, sabe? Porque você ler fica um pouquinho artificial, sabe? Então, mesmo que você não vá contar com as mesmas palavras decoradas que está escrito lá, tente você fazer dessa história a sua história. E, de repente, você pode contar a história, recontar a história, usando o vocabulário que seus alunos já sabem. Porque se você for ficar o tempo todo só falando e traduzindo, falando e explicando, pode tirar um pouco da magia da história, sabe? Mas isso aí seria um assunto para aprofundar mais numa talk sobre storytelling itself, sabe? Então, assim, daqui uns dias a gente vai ter algumas oportunidades. Quem está me seguindo aí, inclusive, vou falar do sorteio de novo, eu falei que ia falar no mês, já está quase acabando, eu esqueci. Você que entrou depois, tem um post lá na minha página do Instagram, né, falando dessa talk, vai lá, faz um comentário e me segue. Eu vou sortear um livro meu e um kit de cartazes no final, né, e aí você vai lá e faz isso para você participar. Tem que ficar aí esperando até o final, se não tiver na hora, não ganha não. Então, vamos para o próximo livro. Vamos lá. Meu Instagram tá escrito aí, eu acho que no alto da tela tem escrito assim, acesse o meu Instagram. É só você dar uma clicadinha lá. Esse livro, The Avocado Family, é um dos meus livros, eu vou falar de todos eles, né? Então, The Avocado Family é um livro que eu escrevi para crianças, principalmente beginners, né? Que é um livro para apresentar, de fato, às pessoas da família. E eu vou passar para vocês aqui o videozinho contando a história. Deixa eu ver onde que tá. Não é aqui. Ai, meu Deus. Onde que tá? Acho que tá mais para cima aqui, ó. Tá aqui. Achei. Vamos lá. Então, eu vou passar para vocês. Assistam, por favor. The Avocado Family. These are April and Majo. They are Grandma and Grandpa Avocado. Mrs. Avocado and Mr. Avocado are Susie's parents. Susie is a happy girl. Susie is in love with Bobby. Bobby is a nice boy. Susie got married to Bobby. Susie and Bobby are Timmy's parents. And baby Lily is coming. Timmy is April and Majo's grandson. April and Majo are Timmy's grandparents. Bobby is Timmy's father. Susie is Timmy's mother. Timmy is Bobby and Susie's son. They are a happy avocado family. Timmy goes to school every morning. He has many friends. Are you crazy about meeting his friends too? The end. Então, esse é o meu primeiro livro, né, The Avocado Family. Eu sei que tem muita gente que está me seguindo aí, que já conhece, né, e aqui
eu estou colocando aqui rapidinho só para vocês verem, né? Um dos artifícios que eu uso para poder contar essa história para os meus alunos, né? Que todos eles, obviamente, já sabem, já ganham meus livrinhos, né? Então, uns dedochinhos para poder contar. E como vocês viram, né? Não sou eu que estou narrando. Eu que pedi uma querida colega para poder narrar para mim. Olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse livro, como eu disse, né, ele é para true beginners, né, e assim, crianças mesmo, começando nessa parte do vocabulário, e aí, mas tem muita coisa que dá para a gente usar o livro, né? Então, se você tiver interesse, você pode adquirir o livro comigo mesmo, é só me chamar lá depois por DM, te passo direitinho. Então, a gente vai ensinar, obviamente, o vocabulário da família, o possessivo, né? Porque fala Tim is mother, Tim is father, né? Então, a gente pode usar isso. Os adjetivos que fala she's a happy girl, it's a nice boy, né? E aí, os nomes dos meses, que são os nomes dos avós, né? April and Majo, né? Que eu coloquei esses nomes propositalmente, porque abril e maio é a época que a safra do abacate, né? Então dá para o professor que trabalha com Clio, né, fazer aí uma pesquisa e explorar bastante isso. Dá para trabalhar a questão dos períodos do dia, né? Porque fala he goes to school every morning, né? Então dá para trabalhar bastante coisa disso aí também. E dá para você fazer um projeto maker. Eu faço isso com todos os meus alunos e se chama sucesso, né? Então você encoraja os alunos a reescreverem um livro colocando a sua própria família como personagem. E aí, né? Tem várias estruturas de famílias diferentes e eles gostam. Tem uns que gostam de florear, né? Compra um caderninho, coloca as fotos dos parentes, né? E aí a gente trabalha eles contando. Então, assim, eu já vi cenas dos pais querendo me agradecer porque a criança fez um dia lá, um momento familiar contando a história da família, né? Então, assim, dá para fazer o livrinho do aluno, eles contando a história da família deles, né? E tem gente que inclui o cachorro, tem gente que inclui né, o pet, seja ele qual for. Então, assim, é um livro muito simples, mas ele foi escrito para a criança ler. Né? Então, assim, dá para qualquer criança que passou ali 6 meses, 1 ano, que essa criança já lê estudando inglês, né? Dá para o professor dar o livro para a criança consegue ler na sala, né? E consegue reproduzir, né? Eu vou passar aqui, porque o nosso tempo está bem estouradinho. O meu segundo livro se chama Timmy's Buddies. Esse livro eu escrevi para atender a necessidade de alguns professores que reclamavam comigo, assim, que os livros para trabalhar phonics eram livros que iam muito além do que a escola tinha costume, né? Então, eu queria fazer alguma coisa para a gente trabalhar rimas, e aí eu escrevi esse livro. Então, eu vou passar para vocês também um videozinho do livro, já a gente fala. Espera aí que eu fiz alguma coisa errada. Tá aqui. Vamos lá. Assistam, please. Timmy is 9 years old. He loves to study. He doesn't like the cold. This is Sarah. She's Timmy's classmate. She loves to dance. 5, 6, 7, 8. This is Leo. He likes to read. He lives on the farm. Really cool indeed. This is Mary. Music is her thing. She is very funny. Also loves to sing. Now it's time to meet John. He is so polite. He is Timmy's cousin. Almost always right. They are very happy. Often hanging out. They are very different. This is friendship, no doubt. Do you also have friends? Let's make a rhyme. You've already met us, it's your turn, take your time. Do you also have friends? Let's make a rhyme. You've already met us, it's your turn, take your time. Então, gente, esse livro é para o professor, né, que quiser trabalhar essa parte de rimas, né? Então ele virou até uma musiquinha, sou eu cantando, não sou cantora, né? Mas a gente arrisca, né? Mas o objetivo é justamente para ser mais fácil para o professor, né? E assim, mais fácil que eu digo para apresentar enquanto rima, né? Porque quando está cantando, o aluno aprende um pouquinho com
mais vontade, às vezes com mais prazer, né, e tal. Então, vamos ver aqui os pontos que a gente pode ver aqui nesse livro. Então, o que a gente pode ensinar? Rimas e sons, né, baseado no ensino de phonics, aí vai depender do que você já apresentou para eles. A questão da descrição física de personalidade, porque no primeiro livro é o Timmy apresentando a sua família, né? No segundo ele está apresentando os amigos, né? Então aí a gente vai ver como que cada amiguinho é, de que cada um gosta, o que o livro conta, né? Likes e dislikes, né? Porque isso eles também falam no livro, e os adverbs of frequency, né? Porque eles falam often hanging out, always fazendo alguma coisa. Então, assim, para poder usar essas palavras, explorar esses grupos de vocabulário. O projeto Maker aqui é semelhante ao primeiro, né? Encorajar os alunos a reescreverem o livro colocando seus próprios coleguinhas de sala. E aí, se for uma turminha, né? É interessante fazer um trabalho conjunto, né? E aí dá para fazer um livro grande, né? Porque ali o time só tem 4 amiguinhos, né? Mas numa sala dá para fazer um livro que tá grandinho. Ou criar uma outra turminha, né? Igual já aconteceu. Vamos fazer uma turminha de monstro? Vamos fazer com outras frutas que não seja abacate? Ou com dinossauro, né? Que criança sempre gosta muito. Que eles tenham características próprias, né? Então, assim, dá para fazer muita coisa mesmo, né? Com os coleguinhas, eles até se extravasam mais do que com as pessoas da família. E o último livro que eu quero mostrar para vocês, dos meus livros, é o Leo's Farm, que é esse que eu vou sortear daqui a pouco, né? Quem entrou aí agora, vai lá na minha página do Instagram, eu coloquei no chat. Você vai lá, faz um comentário e me segue, que eu vou sortear já um livro desse, né? Que é esse livro aqui, com um kit de cartazes variados para vocês. Então, esse livro, né, também direcionado para crianças, ele tem como background essa questão da fazenda, né? E o que tem? Em cada página, eu coloquei os números de 1 a 10 cada animal, né? Então, tem animal que tem 1, animal que tem 2, animal que tem 3. Só a página que eu coloquei aqui, por exemplo, on his farm there are 4 pigs, né? E aí, em cada página tem uma quantidade diferenciada. Então, por exemplo, aqui, deixa eu abrir aqui para vocês verem, né? Então, on his farm there are 2 sheep, 3 horses, e assim por diante, né? Então, dá para a gente trabalhar a questão dos números, dá para trabalhar várias coisas que já vou falar com vocês. E, olha só, então a gente vai trabalhar o vocabulário de animais, né? Animais da fazenda, os números de 1 a 10, e aí para quem gosta de fazer brincadeiras com eles, né? Trabalha de 10 a 1. Os tamanhos, né? E as cores dos animais, e aí, obviamente, a gente já aproveita e trabalha opposites e prepositions of place. Por quê? Aqui no livro, eu já fiz questão de colocar o personagem principal, que é um dos coleguinhas do Timmy, em cada página ele está em um local diferente, né? Então, se você observar, eu já coloquei propositalmente. Então, tem alguns animais que vai aparecer em cima do celeiro e tal, para a gente poder trabalhar essa questão das preposições de lugares. E aqui, eu tenho uma parte que é uma página de rima e que tem algo muito sugestivo, já propositalmente também, né? Então, these farm animals are like a kind of zoo. Do you have pets? Maybe 1 or 2? What kind do you like and what are their names? Draw and color them. Are they all the same? Né? E aí é para encorajar o aluno tanto a imaginar, né? Então, a fazenda é um tipo de zoológico, por quê? Né? Porque tem muitos animais diferentes. Tem animal que vive na água, tem animal que não vive na água, tem animal que voa na fazenda, né? Então, tem várias coisas diferentes, né? E aí, vamos fazer a nossa fazenda? Vamos desenhar a nossa fazenda? Né? E aí, a gente pode explorar não só a questão da rima que tem aí, que você pode brincar lá com seus alunos... Desculpa. E fazer com eles um projeto maker, né? De eles fazerem um cartaz, uma maquete, né? Que mostrem ou uma fazenda ou um zoológico, caso eles queiram, né? Dependendo dos animais que eles gostam. E pensar, né? Como que eles vão apresentar isso para o visitante, né? Porque no livro fala, on his farm there is isso, né? Então, como que eles vão apresentar, né? E se o nível dos alunos, a idade dos alunos permitirem, né, você pode também ensiná-los ou encorajá-los a apresentar isso com rimas, né? E aí ele apresentando com rimas, né, já deixa as coisas de um nível diferente, mas vai depender do vocabulário que você já ensinou, né, e aquilo que ele sabe. Então agora, assim, eu tive que dar uma corridinha porque a gente está com Lírica, eu mandei uma mensagem para você no Zap, dá uma olhadinha, please. Então, deixa eu ver se tem alguma pergunta
Sim, eu coloquei as letras em bastão propositalmente, né? Porque é o livro para criança ler, né? Não é, por exemplo, um livro como os livros clássicos que pessoa de qualquer idade pode ler. Esse livro é para as crianças lerem. Inclusive, esse livro eu até dediquei aos meus alunos, dei até um de presente para cada um, mas eu estou vendo aqui rapidinho os comentários. Parece que não tem perguntas. Tem uma última aqui agora. Quais livros você usa com os alunos adultos? Esses infantis e o adulto jovem aluno não quiser trabalhar com os temas infantis. Há outros níveis, livros de níveis básicos para adultos? Eu não uso os meus livros com adultos, né? Quando eu vou contar história com adulto, eu não uso o livro. Eu uso trecho, ou de um conto, já saio de livro infantil, sabe? Eu já vou para outro tipo de livro. Então, você pode pegar contos, né? Tem várias editoras e tal que tem livros de contos pequenos, assim, e às vezes você pode pegar só um, porque com adulto você pode explorar a questão da parte gramatical mais diretamente, né? Porque, como eu falei, com criança você usa chunks, né? Você não vai naquilo. Então, eu não uso livro infantil com os adultos, não. Aqui na minha sala de aula, eu tenho ali um cantinho que é tipo uma árvore, e na árvore eu fiz umas prateleiras, e os meus livros ficam lá. Então, eu tenho alguns alunos presenciais, quando eles vêm, eles ficam curiosos, querem ver, mas eu não uso, eles até leem, alguns pegam emprestado, levam para casa, mas eu não uso isso nas aulas com os adultos. Eu acho que para trabalhar storytelling com os alunos, adultos, eu tenho que outro nível de história, sabe por quê? O que acontece é que se a gente vai trabalhar com alguns adultos, né? A grande maioria, principalmente se não for professor, porque quando é professor, eles gostam para pegar ideia, mas eles ficam achando assim, será que ela só sabe dar aula para criança, por isso que ela está usando... será que ela está usando com criança porque ela não sabe usar livro para adulto, né? E aí isso não é legal para a gente, né? Então eu não uso livros infantis com adultos, não, tá? Com os meus outros livros. Eu nunca escrevi livro para adultos. Eu acredito que na Dizal, eu vi alguém perguntando aí, você consegue comprar? Sim. Eu não vim pensando em nada para adulto, mas eu sei que tem algumas editoras, tipo a Oxford, a Richmond, tem alguns readers muito bons que dá para você usar com alunos, mas o que eu encorajo vocês a fazerem é ler, separa uma página, um trecho para trabalhar com eles, tá? Não usa o livro todo de uma vez, porque é outro nível de história, né? Então, se você pensar num livro grande, né? Não vai existir livro para adulto com um enredo, um texto pequeno, igual esses que eu mostrei para vocês, né? Então, mesmo o Goldilocks ou Os Três Porquinhos, que são livros clássicos, tem uma história um pouquinho maior, para adulto é uma história pequena, né? Mas teria que ser uma coisa para outra talk, né? E já eu vou fazer o nosso sorteio. Quem entrou agora aí, por último, tem o link do meu Instagram aqui em cima, tem que acesse meu Instagram, você vai lá nessa foto dessa talk, faz um comentário e me segue, eu já vou fazer. Antes de a gente ir para o sorteio, eu quero falar com vocês duas coisas bem rapidinhas, porque vocês... a gente já está bem no horário, eu vou passar só um pouquinho. Eu quero falar para vocês duas coisas. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é que temos um evento gratuito no dia 17/10, que é o Teachers Room Teachers Day, né? Quem não me acompanhava ainda, Teachers Room são os eventos que eu faço, né, durante o ano, e esse provavelmente vai ser o último, e vai ser um evento gratuito, né, para os professores, pelo Dia dos Professores. Eu, a Lorenza Yudassani, da Winner Idiomas, e a Bruna de Alarcon, da Unipeople, a gente vai estar falando de muita coisa prática e bacana para os professores. Então, se você quiser participar conosco, é gratuito, vai só você ir lá no link da minha bio, tem o link para você fazer a sua inscrição. E, além disso, também tenho com as inscrições abertas um treinamento para professores de inglês que dão aula para alunos de 6 a 10 anos, que agora nós já estamos fazendo o treinamento para professores de alunos de 3 a 5 anos, começamos agora no início de outubro, mas em novembro vamos ter o treinamento, né? Ele tem as aulas do módulo. Se você tiver interesse, quiser saber mais alguma coisa sobre esse treinamento, é só me chamar por DM lá também. Você vai ver que quem participar desse treinamento ganha a
participação no workshop de Phonics, que vai ter no dia 31 de outubro, né? Então, todos vão participar gratuitamente. Se você quiser participar do workshop de Phonics, mas não quiser participar do treinamento, você também pode fazer a sua inscrição lá no link da minha bio. Tem tudo lá, né? Todas as informações que você precisa saber, né? Então, qualquer dúvida, é só me mandar DM lá no Instagram, lá no que eu ia falar? Lá na bio tem o link para o meu WhatsApp, você pode me mandar para tirar qualquer dúvida. Então, agora eu vou fazer o sorteio. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui como que a gente vai fazer. Deixa eu ver aqui, peraí, que eu vou compartilhar a página do sorteio GRAM. Peraí. Vamos lá, abrir no navegador. Janela. Tá aqui, eu já deixei. Vamos ver se a pessoa... Peraí, o que eu estou fazendo aqui? Peraí, que eu fiz alguma coisa errada. Peraí. Eu quero fazer o sorteio daqui de dentro. Eu acho que eu tenho que... Sorteio grande. Vocês estão vendo aí a página? Lírica, você está vendo a página do sorteio aí? Me fala aqui no WhatsApp se você tá vendo a página do sorteio, porque eu estou vendo só a tela ali. Vamos lá, já está buscando no post. Lírica, você tá me ouvindo aí? Me fala aqui no WhatsApp se você tá vendo a página, fazendo um favor. Ixi, eu já tinha deixado aberto, já tudo prontinho aqui. Peraí. Deixa eu ver o que está acontecendo. Eu estava compartilhando a tela. Compartilha de novo a sua tela, por favor. Tá. Peraí, que eu tô... É porque eu tinha deixado já pronta e... Parece que desfez, eu tô tendo que fazer de novo aqui. É só compartilhar a sua tela. E aí você faz pelo seu notebook. Sim. É porque eu tô... Peraí, gente, só um minutinho. É porque eu já tinha deixado na página e aí saiu. Acho que agora vai dar certo. A página, aí é só compartilhar a tela. Não tá dando certo. Não tá dando certo? Não tá dando certo. Eu tinha deixado a página do sorteio GRAM já conectada, tudo certinho para o sorteio. E agora eu não sei o que está acontecendo aqui, que eu fui, parece que deslogou, sabe? Sim. Espera aí que eu vou tentar. Gente, só um minutinho. Só um minutinho que eu vou tentar ver se eu consigo fazer de novo, refazer tudo de novo. Eu já tinha deixado para adiantar, e aí deu errado. Vamos lá, vou tentar aqui de outro navegador, eu não sei o que está acontecendo. Vamos ver aqui. Ok. Deu alguma pingonga aqui. Gente, eu não estou conseguindo entender. Eu já fiz vários sorteios
Informe o link do sorteio. Vamos lá. Ok. Ah, agora deu certo, eu acho. Não tá dando. Eu vou tentar pela última vez aqui, gente. Se não der certo, eu não sei o que fazer. Porque eu tô acostumada a fazer sorteio. Peraí que eu vou... Acho que agora deu, gente. Não sai daí não, não desistam, por favor. Vamos lá. Eu vou mudar de página aqui. O sorteio grande não está me deixando, eu mudei de página de sorteio. Vou tentar só mais essa, gente. Se não der certo, eu vou desistir. Parece que agora vai dar certo. Tá indo, gente. Parece que vai continuar, vai dar certo. Gente, eu não sei o que está acontecendo. Eu vou pedir desculpa a vocês, mas eu não estou conseguindo carregar. Eu já fiz vários sorteios no Instagram. Eu estou com a página aqui aberta. Vou mostrar para vocês. Está conectado. Só que eu não consigo. Eu não sei o que está acontecendo. Na hora que eu mando carregar os comentários, só aparece uma opção lá que não é a opção gratuita. Deixa eu achar aqui. Aí, quando eu clico na opção gratuita, não vai. Tá tudo certinho lá. Eu não estou conseguindo. Eu vou ver se eu consigo fazer fora. Deixa eu tentar aqui de novo.
Aí aqui, instalar. Eu não estou conseguindo. Quando eu clico aqui na opção gratuita, ele não vai. Eu vou ter que fazer eu vou encerrar aqui, gente. E alguém está falando tenta pelo celular. Eu vou tentar pelo celular aqui, então, peraí. Às vezes dá, né? Vamos lá. Nossa, eu já fiz tantos sorteios. Nunca tive esse problema. Vamos ver se aqui pelo celular dá certo. Estou indo aqui pelo celular. Vamos ver se vai dar certo aqui. Em último caso, um livro para cada um? Quem dera. Você me escuta? Thaís? Oi, Tá me ouvindo? tô. Você quer que a gente faça por aqui, compartilhe a tela aqui? Eu quero, Eu mas consegui carregar aqui. você conseguiu? Então pode. Consegui, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês então e você Tá faz por aí. joia. Então Tá tá. Só um segundinho. Que interessante. É porque eu achei que eu tinha que... Porque o que está acontecendo é que o Instagram está pedindo para mim fazer uma autorização que eu faço e refaço e não para de fazer. Então, é porque ele realmente está com problema. Vocês estão vendo aí? Não está aparecendo. Tá rodando. Tá Tá carregando. rodando? Vamos lá, gente. Isso, é esse aí mesmo. Posso sortear? Pode sortear, por favor. Vamos lá. Vamos ver quem que vai ser o ganhador deste livro aqui e um kit de cartazes. Vamos ver. Foi a Drica! A Drica já participou de várias coisas comigo. Cadê? Você tá aí, Drica? Drica, eu sei que é minha seguidora. Drica já trocou várias ideias comigo. Cadê ela? Você tá aí, Drica? Porque eu falei que tinha que estar presente. Cadê você? Pelo amor de Deus, não me fala que você saiu, não. Cadê? Cadê a Drica? Saiu? Eu não Drica acredito. saiu? Eu não Quer mais consigo um? ler a Drica é a Adriana. Ela não tá mesmo, não. Pela lista alfabética, ela Tá não vendo? Então, sorteio de novo, por favor. Vamos ver alguém que tá aqui. Vamos ver, segunda. Então, vamos ver. Jaque NSF. Essa Jaque eu não lembro assim, que a Drica eu já... Jaque também não está. Tem duas Jaquelinas, mas nenhuma... Será que é essa? Tem uma... é você, Jaqueline tá aí. Então, parabéns, Jaqueline. Vai lá no seu DM e me manda lá no DM o seu endereço e tal, para eu poder te enviar, tá bom? Gente, vocês desculpem essa confusão aí, mas eu fiquei super confusa. Desculpa. Então tá. Espero, gente, que vocês tenham gostado. Espero que as ideias tenham sido úteis para vocês, né? E até numa próxima. Vocês fiquem de olho nas minhas páginas, sempre estou colocando evento lá. Vai ser um prazer estar com vocês, viu? Um super beijo, obrigado pelas mensagens. Goodbye.